Olá, turma! Que bom chegarmos aqui à nossa sexta semana de aulas. Maravilha podermos estar por aqui, ampliando um pouco mais o nosso conhecimento e trazendo para essa semana, reforçando aí as concepções e tendências atuais em psicologia da educação. A gente vem de algumas reflexões e análises, considerando inclusive as teorias da aprendizagem, alguns teóricos, e nessa semana nós estamos aqui também considerando a obra de César Kuhl, Álvaro Marchesi e Jesus Palacios, aqui o volume 2, que vem trazendo sobre o desenvolvimento psicológico e educação. E nessa oportunidade, nós iremos analisar, fazer a leitura dessa primeira parte, que traz a discussão sobre psicologia, educação e psicologia da educação, reforçando aquilo que a gente já vem discutindo em outros textos, em outras aulas. Mas nesse momento, para essa leitura, é muito importante que a gente traga uma questão, uma indagação que possa ir provocando reflexões bem produtivas, digamos assim, para nos direcionar, inclusive, na atividade que nós temos para realizar durante essa semana. Então, nessa direção é que nós trazemos a seguinte questão: como são abordados os conteúdos da psicologia da educação? Quais os conteúdos da psicologia da educação, né? Então, para a gente pensar sobre esses conteúdos, o que eu priorizo, professor? O que a psicologia da educação ela vem priorizar, né? Desculpa, em relação aos conteúdos que precisam ser abordados, considerando essas novas tendências e concepções sobre a psicologia da educação. A priori, a gente vai observar, entender a partir de que perspectiva, de que concepção da psicologia. Vamos pensar que a psicologia da educação, entendida como um âmbito de aplicação da psicologia, né? Então, aqui nessa concepção, o conhecimento psicológico ele é o único que permite abordar e resolver de uma maneira científica as questões e os problemas educacionais. Isso é uma visão, isso é uma perspectiva, uma concepção. Então, se nós fôssemos discutir, ampliar esse debate, que conteúdos seriam trabalhados nessa perspectiva, onde nós não estamos falando de uma psicologia da educação, mas ela aqui entendida como a aplicação da psicologia. Claro que a gente precisa perceber que o conhecimento psicológico ele não é o único que vai permitir as abordagens, né, que são necessárias para resolver as questões ou compreender os problemas que orbitam no contexto educacional. A professora, mas carrega consigo uma maneira científica de buscar essas respostas, esses caminhos. Mas nós vamos perceber que outras concepções, outras tendências vêm mostrar que nós precisamos abrir esse olhar, essa perspectiva, essa concepção mais multidisciplinar. Por isso, a psicologia, ela também ela precisa ser entendida, porque é uma tendência de ser tratada como uma disciplina ponte. Que disciplina ponte é essa? Ponte entre a psicologia e a educação. E dentro dessa abordagem, a psicologia da educação ela é concebida como uma disciplina, ou uma subdisciplina no seu sentido bem estrito aqui. Então, o que se percebe? É que ela vem trazendo um objeto de estudo que é próprio. É um objeto de estudo próprio e que vai permitindo
que nós encontremos essas respostas a partir de não apenas um único caminho, mas abrindo aqui caminhos, né, disciplinares, buscando essas respostas nas ciências da educação, em outras tendências, em outras perspectivas. Por isso, essa ponte ela vem colocando que eu posso buscar os subsídios na filosofia da educação, buscar as respostas na sociologia, na antropologia, mas a psicologia da educação entendida no âmbito da aplicação da psicologia, aqui o comportamento humano, né, vai estar totalmente relacionada àquilo que se estabelece no campo da pesquisa psicológica. Então, é a partir da pesquisa psicológica que se vai explicar, compreender e explicar o comportamento humano em qualquer ambiente, incluindo aqui os ambientes educacionais. Porém, as nossas leituras, os autores, né, a partir dessa obra que nós destacamos para essa semana, vem colocando também que essa psicologia da educação, dentro dessa concepção de estar aplicada, de ser uma aplicação da psicologia, vai trazendo aí o conhecimento e saberes que é proporcionado pela psicologia científica. Então, os princípios, os fundamentos, né, que são mais úteis e relevantes, eles vão buscar, né, é buscado aí dentro dessa perspectiva da psicologia científica para poder explicar e ir compreendendo o comportamento humano nos ambientes educacionais, né? E como intervir. Então, é um processo de explicar, de compreender, mas também de intervenção frente às situações que ocorrem nos ambientes educacionais. Desse modo, ainda concebendo a abordagem, a concepção da psicologia, entendida como essa disciplina ponte entre psicologia e a educação, então o tratamento dessas questões e dos problemas educacionais vai exigir essa aproximação multidisciplinar. Então, a gente vai percebendo aqui, né, que ganha uma nova abordagem. Abre-se o leque para se perceber, explicar, compreender e intervir frente às questões, o tratamento das questões e dos problemas educacionais, numa perspectiva mais aberta, digamos, não apenas multidisciplinar, mas que vai demandando também e concebendo, permitindo essa abertura multiprofissional também. Então, pessoal, nessa direção, o que a gente pode perceber? Claro que essa psicologia, ela, enquanto entendida como essa disciplina ponte, os estudos e as explicações para o comportamento humano dentro dos ambientes educacionais, né, parte-se do princípio que essas explicações, esses estudos, o processo de observação precisa ser concebido no próprio ambiente educacional, na escola, nas ONGs, onde esse comportamento ele está sendo observado, estudado, e as explicações e as respostas e as intervenções precisam ser feitas dentro desses ambientes. Por quê? Porque eles carregam consigo características próprias específicas. Então, por isso que em algumas pesquisas, estudiosos, acadêmicos vão destacando a importância de ir para a escola, ter a escola como um campo de pesquisa e ali observar a aula de matemática, observar os resultados das avaliações, como que os alunos estão se comportando no momento da prova, da avaliação externa. Então, tudo isso vem somando a essa abordagem, a essa concepção
da psicologia aqui da educação, entendida como uma disciplina ponte, na defesa de que essa explicação, esses estudos e intervenções precisam ser feitas nos próprios ambientes que carregam essas características próprias e bem específicas. Por isso, enquanto carregam essas características bem específicas, uma coisa é quando eu vou observar o comportamento dos indivíduos, dos estudantes, no momento, nas áreas de convivência da escola. Outra coisa é quando eu lanço um olhar, vou procurar entender e explicar fatos, fenômenos que estão ocorrendo na sala de aula, ou ainda melhor, em aulas específicas, né? Porque a psicologia da educação aqui nessa tendência, nessa concepção, ela vem distinguindo-se das outras especialidades da psicologia. Por quê, professora? Porque proporciona conhecimentos específicos. Aquilo que nós acabamos de abordar é muito diferente. Então, como o indivíduo ele está se comportando ali, né? O estudo, o olhar mais aprofundado para compreender o comportamento durante uma prova de matemática, comportamento durante uma gincana matemática, uma Olimpíada matemática, um momento de lazer ou lúdico durante uma aula de matemática. Então, são situações educacionais específicas, né? E a psicologia da educação aqui, nessa perspectiva de disciplina ponte, ela vem considerar, sim, que existem, distinguindo-se das outras especialidades da psicologia, considerando todo o conhecimento específico em situações, é claro, também específicas. Assim, pessoal, nós vamos compreendendo que a psicologia da educação, ela não é uma disciplina ou subdisciplina no seu sentido estrito. Por quê? Visto que ela não tem um objeto de estudo próprio e nem pretende gerar conhecimentos novos, mas simplesmente um campo de aplicação da psicologia. Isso dentro dessa abordagem. Então, quando a psicologia da educação ela é concebida, entendida nessa perspectiva, então a gente vai perceber aqui que ela não é uma disciplina. Ela não tem um objetivo de estudo próprio e nem pretende gerar conhecimentos novos, mas simplesmente ser o quê? Um campo de aplicação da psicologia. Logo, a psicologia aplicada na educação. E nesse sentido, diferentemente dessa psicologia da educação, como uma disciplina ponte, ela tem uma tarefa bem específica, porque ela vem na pretensão, na intencionalidade de elaborar e tomar como ponto de partida as contribuições da psicologia científica, não desconsidera os instrumentos teóricos, conceituais, metodológicos que sejam úteis e relevantes, não desconsidera as contribuições que a psicologia científica tem. Então, para explicar e compreender o comportamento humano no contexto educacional, na escola, né, nos espaços não escolares, mas ali é um ambiente educacional, então ela vem buscando essa compreensão para poder intervir. Então, essa intervenção ela não ocorre sem a compreensão, sem a explicação, sem subsidiar, né, essa intervenção com conceitos, instrumentos teóricos, metodológicos e a própria psicologia científica, que ela vem, sim, para contribuir nessa direção. Porque nós sabemos, pessoal, tamanha complexidade que é o ato educativo.
quão desafiador é o contexto escolar, tendo em vista as inúmeras situações que nos ocorrem, né, que vêm no contexto escolar. Então, é um grande desafio e a tendência é que a psicologia da educação, ela tenha, sim, os subsídios, os fundamentos na psicologia científica, nas demais psicologias e, sobretudo, essa ampliação nas outras áreas, né, áreas do conhecimento, porque a natureza, né, do próprio conhecimento, do conhecimento psicológico é muito importante. Então, os conhecimentos psicológicos são importantes. Assim como nós estarmos buscando o subsídio dentro da psicologia científica, né? Então, mas o que a gente precisa compreender? Que essa psicologia científica, esses conhecimentos psicológicos, eles precisam ser transpostos, digamos assim, eles precisam ser contextualizados, compreendidos, explicados em situações bem peculiares. Aqui nós estamos tratando do contexto da educação. Há um contexto. São os conhecimentos psicológicos, professor. É a psicologia científica. Então, a gente traz esse conhecimento, não desconsidera, mas como isso se aplica tão somente no contexto educacional. Então, não também se trata só da aplicação da psicologia à educação. Nós estamos falando, o que os autores vêm destacar e defender é uma psicologia da educação, numa perspectiva multidisciplinar, multiprofissional, numa perspectiva em que o olhar que é lançado sobre o processo ensino-aprendizagem, olha só, quando nós falamos no processo ensino-aprendizagem, estão relacionados, imbricados, não tem como desconectar aqui o ensino da aprendizagem e a aprendizagem do ensino. Então, quais as concepções? O que nós vamos buscar? Qual é a fonte que nós vamos beber para matar a nossa sede, digamos assim, para trazer o entendimento e a compreensão das questões que nós temos que lidar, compreender e intervir no processo de ensino-aprendizagem. E nesse contexto, a gente poderia destacar aqui a matemática, os desafios que nós temos no processo de ensinar e aprender matemática. Então, a psicologia da educação, ela vem proporcionando no contexto do processo de ensinar e aprender etapas que são importantes, primordiais. A psicologia da educação, ela vem trazer, sim, as reflexões sobre o planejamento, sobre a mediação, a avaliação, por exemplo. Os objetivos desse processo de ensino-aprendizagem. Hoje nós sabemos que, considerando o contexto pandêmico e aquele que nós tanto esperamos, o pós-pandêmico, ele vem redirecionar o planejamento das nossas aulas de matemática. As ações educativas, o processo pedagógico dos contextos educacionais. O planejamento precisa ser redirecionado, os objetivos, os conteúdos, as metodologias, o plano de aula, como deve ser a mediação do professor e da professora de matemática. Quais as estratégias, os recursos, as atividades, a avaliação, tudo isso fica passível de uma verificação, de uma observação, de uma sistematização e busca por respostas e compreensões no âmbito da psicologia da educação. Nós sabemos que no processo de avaliação, por exemplo, da avaliação da aprendizagem, a mediação dos professores e professoras é de extrema importância, porque avaliar não é verificar a aprendizagem. A avaliação, ela se dá
de forma processual, a escolha dos instrumentos que nós vamos utilizar para avaliar é muito importante. A avaliação ela é diagnóstica, somativa e formativa. Ela não é algo pontual, não se resume na prova. Então, são questões que a gente precisa ir destacando no contexto da psicologia da educação. Então, quais os conteúdos, professora, da psicologia da educação? Observem aqui que as relações interpessoais, o processo ensino-aprendizagem, o planejamento, a mediação, a avaliação, a motivação e muitos outros conteúdos estão inseridos aqui na psicologia da educação. Conteúdos de aplicação prática. Então, o que se observa? Observa aspectos internos, aspectos externos, os processos de aprendizagem, de desenvolvimento, de socialização, se eles são devidamente contextualizados ou não. Então, veja como é muito interessante quando a psicologia traz para o cerne das discussões a relação escola e família, né? Os processos de mudança que eles vão para além do local físico, né? Para além dos espaços escolares. Então, tem o nível de desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, a maturidade emocional interfere nas experiências de aprendizagens. Nós sabemos também que é conteúdo da psicologia da educação os conhecimentos prévios dos alunos, os interesses, o autoconhecimento, o autoconceito, sobre as escolhas dos materiais didáticos. Professora, mas isso não é didática, mas tudo reverbera, impacta e influi no processo de aprendizagem. A metodologia de ensino, a forma como o professor e a professora desenvolve, faz a gestão e a organização do seu trabalho docente, a importância, por exemplo, das dinâmicas de grupos nos espaços escolares, isso é de grande relevância. Então, a gente poderia destacar vários tipos de atividades que são científicas, né? Atividades para a formação de professores, como avaliar a escola, os materiais que são trabalhados, materiais educacionais, porque, de repente, a escola está trabalhando, né, ou um determinado conteúdo é trabalhado, levando em consideração materiais educativos que não vêm contribuir para o processo de aprendizagem, né? Então, a elaboração desses materiais didáticos e curriculares também, eles pesam, né? Estão relacionados com as práticas educacionais escolares, e isso é também de interesse da psicologia da educação. E nós temos outras questões, né, relacionadas com outros tipos de práticas educacionais, relação família, os centros de doação, educação de adultos, campanhas e programas educativos, né, em meios de comunicação. Então, o que nós vamos percebendo? Que são muitos. A abordagem que nós concebemos, a perspectiva que nós adotamos sobre a psicologia da educação, essa concepção, essa perspectiva, essa abordagem, ela vai direcionando, ela traz uma tendência e ela vai descortinando, ou digamos assim, abrindo um leque de opções para os conteúdos, né? Ampliando mesmo o leque de conteúdos aí, de possibilidades de abordagens dentro da psicologia da educação. E é tão real isso, né? É fato que nós escolhemos para essa atividade da semana que vocês assistam a esse filme. Conheça as pequenas vozes de dentro da sua cabeça, o filme Divertidamente. Nós vamos realizar aí um resumo crítico, sempre fazendo o link, abordando com o ensino
e aprendizagem da matemática, não desconsiderando as teorias, os teóricos, aquilo que nós já aprendemos até aqui nessa semana 6. Vocês vão ver que traz as emoções. Que emoções? As 5 emoções: a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo. Eita, vamos olhar para essas emoções. As emoções também elas são trabalhadas no contexto da psicologia da educação. As emoções elas têm um grande impacto no processo de ensino e de aprendizagem. É por isso que nós queremos muito que vocês estejam engajados nessa atividade. Primeiro é necessário assistir ao filme. Anotem as cenas que foram chamando a atenção de vocês. Procurem destacar o que cada um desses personagens, dessas personagens, representam. Qual é a mensagem que esse filme pretende transmitir? Do que nós podemos extrair de melhor nesse filme, né, trazendo aqui para a prática pedagógica enquanto professor, professora de matemática, que isso pode, né, uma reflexão crítica que possa nos ajudar, né, a pensar sobre as emoções no contexto das nossas aulas de matemática, no contexto das aprendizagens matemáticas, da construção do conhecimento matemático. Então, esse filme ele vem trazendo muitas informações. Registrem, vão tirando falas, frases, situações que vão chamando a atenção e procurem fazer o link. Por exemplo, tem o medo. Quem é essa personagem medo? E o medo da matemática? Quantos não têm medo, não carregam uma tristeza que em algum momento foi gerada pela matemática? Mas é claro que também existem os momentos de alegria, de raiva, de nojo, e assim eu vou deixar, né, para essa semana que vocês possam desopilar bastante, se divertir bastante, que possa ser uma semana divertidamente. É isso que eu desejo, que eu espero. E até breve, até o nosso próximo encontro. Bons estudos e um abraço bem caloroso da professora Joselma.